Você já parou para pensar no verdadeiro significado da frase "Eu sou"? Essa declaração aparece na Bíblia de forma poderosa, mas será que entendemos o que Deus quis dizer com isso? Seria apenas uma forma de identificação ou existe algo muito mais profundo por trás dessas palavras? Hoje vamos mergulhar nesse mistério e descobrir como essa revelação pode transformar sua fé e sua vida. Antes, peço que nos ajude se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo, é de graça. Seu apoio é fundamental para levarmos a palavra de Deus para todos que precisam. Quando Deus disse a Moisés, "Eu sou o que sou", ele não apenas revelou seu nome, mas transmitiu algo muito maior. Essa declaração não é apenas uma apresentação, mas uma verdade profunda sobre sua natureza eterna, infinita e autoexistente. Pense por um momento. Em um mundo onde tudo muda, onde as identidades são instáveis e onde as pessoas buscam respostas sobre quem são, Deus se apresenta como aquele que simplesmente é, sem início, sem fim, absoluto. Essa afirmação nos lembra que Deus não está limitado pelo tempo, espaço ou qualquer circunstância. Ele simplesmente existe e sua existência é a base de tudo. Agora tente imaginar a cena. Moisés, um homem que havia fugido do Egito e vivia no deserto, é chamado por Deus através de uma sarça ardente. Diante dessa visão sobrenatural, ele recebe uma missão quase impossível: voltar ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão. Naturalmente, Moisés se sente incapaz e inseguro. Então ele faz uma pergunta essencial: "Mas se eles me perguntarem qual é o nome daquele que me enviou, o que devo dizer?" E é nesse momento que Deus responde com as palavras que ecoam através da história: "Eu sou o que sou." Mas o que isso significa exatamente? Essa resposta de Deus não apenas identificava seu nome, mas revelava sua essência. Deus não precisava de títulos, não se encaixava em definições humanas. Ele simplesmente é eterno, imutável, completo. E essa revelação não se limita a Moisés. Ao longo da Bíblia, vemos Jesus utilizando essa mesma expressão para falar sobre sua própria identidade. Em várias ocasiões ele disse, "Eu sou", de formas que carregavam um significado profundo. "Eu sou o pão da vida", "Eu sou a luz do mundo", "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Essa pequena frase contém um poder imenso. Não estamos falando apenas de um nome, mas de uma identidade divina que transcende nossa compreensão. Mas por que isso é tão importante? Se entendermos corretamente o que significa "eu sou", poderemos compreender melhor não apenas quem Deus é, mas também o impacto dessa verdade em nossas vidas. Agora, vamos dar um passo além. Como esse conceito de "eu sou" é interpretado ao longo da história e em diferentes tradições espirituais? Se "eu sou" é uma revelação tão poderosa sobre a identidade de Deus, será que esse conceito aparece em outras tradições espirituais? Como diferentes culturas interpretam essa ideia? Desde os tempos antigos, a humanidade tem buscado entender o divino, e muitas tradições apresentam conceitos que se assemelham ao "eu sou" bíblico. No hinduísmo, por exemplo, há a ideia do Brahman, a realidade suprema e absoluta, que existe independentemente do tempo e espaço. No budismo, encontramos o conceito de iluminação, onde a consciência desperta para a realidade além da ilusão do eu passageiro. No pensamento filosófico grego, Platão e Aristóteles falavam sobre um primeiro motor, ou uma essência pura que simplesmente é. Mas o que torna a declaração "eu sou" tão única na fé judaico-cristã? Diferente dessas concepções abstratas, Deus não se define apenas como uma força cósmica distante. Ele se apresenta como um ser pessoal, ativo e envolvido com a humanidade. Ele não diz "eu fui" ou "eu serei", mas "eu sou", indicando que ele está sempre presente.
Ele não muda, não depende de nada e não precisa de validação externa. E essa revelação continua ao longo das Escrituras. No Novo Testamento, Jesus Cristo aprofunda essa identidade quando faz afirmações impactantes utilizando "eu sou". Ele diz: "Eu sou o pão da vida", João 6,35, indicando que ele é a fonte que sustenta a alma. Em João 8,12 diz: "Eu sou a luz do mundo", mostrando que ele ilumina o caminho em meio às trevas. Em João 10,9, "Eu sou a porta", revelando que ele é a passagem para a vida eterna. Em João 10,11, "Eu sou o bom pastor", demonstrando seu cuidado pessoal por cada um de nós. Em João 11,25, "Eu sou a ressurreição e a vida", afirmando que nele há vitória sobre a morte. Em João 14,6 nos diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", mostrando que ele é a única ponte entre Deus e a humanidade. Por fim, em João 15,1, "Eu sou a videira verdadeira", ensinando que nossa conexão com ele é essencial para uma vida frutífera. Cada vez que Jesus usa "eu sou", ele está reivindicando sua divindade, conectando-se diretamente à resposta que Deus deu a Moisés. E essa declaração teve consequências. Quando Jesus disse: "Antes que Abraão existisse, eu sou", João 8,58, os líderes religiosos da época ficaram tão indignados que tentaram apedrejá-lo. Eles entenderam exatamente o que ele estava dizendo, que ele estava se identificando com o próprio Deus. Mas esse conceito vai ainda mais longe. O que significa para nós o fato de Deus ser "eu sou"? Significa que ele é constante e imutável. Enquanto tudo ao nosso redor muda, enquanto passamos por dificuldades, inseguranças e desafios, Deus permanece o mesmo. Quando nos sentimos fracos, ele continua sendo forte. Quando nos sentimos perdidos, ele continua sendo o caminho. Quando pensamos que estamos sozinhos, ele continua sendo presente. E mais do que isso, se ele é "eu sou", isso também significa que podemos encontrar nossa identidade nele. Em um mundo onde as pessoas estão constantemente buscando um sentido para suas vidas, tentando definir quem são com base em conquistas, títulos ou opiniões alheias, Deus nos convida a confiar na verdade dele. Quando Deus diz "eu sou", ele nos lembra que não precisamos carregar o peso de sermos ou tudo o tempo todo. Não precisamos ser suficientes por conta própria, porque ele é suficiente. Agora que entendemos o impacto dessa declaração ao longo da história, vamos aprofundar ainda mais. Se a declaração "eu sou" carrega um significado tão profundo, qual foi o momento mais marcante em que Deus revelou essa identidade? Existe uma cena nas Escrituras onde essa afirmação transformou não apenas a fé de um homem, mas toda a história da humanidade. Vamos voltar no tempo, para um dos encontros mais impactantes da Bíblia: Moisés diante da sarça ardente. Moisés estava no deserto, levando uma vida comum como pastor de ovelhas, quando avistou algo extraordinário, uma sarça em chamas que não se consumia. Movido pela curiosidade, ele se aproximou, e foi então que Deus falou diretamente com ele: "Moisés, Moisés." E ele respondeu: "Eis-me aqui." Então disse Deus: "Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa." Êxodo 3, 4, 5. Nesse momento, Moisés percebeu que estava diante de algo sagrado. Deus revelou seu plano: libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas Moisés, cheio de insegurança, questionou: "Quem sou eu para ir até Faraó e tirar os israelitas do Egito?" Êxodo 3, 11. E a resposta de Deus foi simples, mas profunda: "Eu sou o que sou." Êxodo 3, 14. Essa foi a maneira como Deus escolheu se revelar. Ele não deu um nome comum, não se limitou a um título humano. Ele se apresentou como aquele que simplesmente é. O Deus eterno, imutável, soberano sobre todas as coisas. Mas por que isso foi tão impactante para Moisés? Porque ele estava com medo. Moisés se via como incapaz, inseguro e despreparado.
Mas Deus não respondeu com um discurso motivacional dizendo: "Você consegue, Moisés", ou "acredite em si mesmo". Deus simplesmente disse: "Eu sou". Era como se ele dissesse: "Moisés, não se trata de quem você é, mas de quem eu sou. Você pode até ser fraco, mas eu sou forte. Você pode se sentir despreparado, mas eu sou suficiente. Você pode ter medo, mas eu sou o Deus que caminha com você". E essa é a beleza dessa declaração. Deus não depende de nada para existir. Ele não muda com o tempo, não se desgasta, não é afetado pelas circunstâncias. Ele simplesmente é. Agora avancemos no tempo. Séculos depois, um outro momento marcante aconteceu. Desta vez, não era Moisés diante de uma sarça ardente, mas um grupo de guardas armados diante de um simples homem: Jesus. Na noite em que foi traído, Jesus estava no jardim do Getsêmani quando os soldados chegaram para prendê-lo. Eles perguntaram por ele e sua resposta foi: "A quem vocês estão procurando?" Eles responderam: "A Jesus de Nazaré." E Jesus disse: "Eu sou." João 18:4-5. No mesmo instante, os soldados caíram por terra. O que aconteceu ali? Quando Jesus disse: "Eu sou", ele não estava apenas confirmando sua identidade. Ele estava ecoando as mesmas palavras que Deus disse a Moisés. Ele estava se revelando como o próprio Deus, e o poder dessa verdade foi tão grande que os soldados que vieram para prendê-lo não conseguiram permanecer de pé. Mas há algo ainda mais profundo nesse momento. Poucas horas depois, Jesus foi levado ao julgamento, açoitado, humilhado e crucificado. O próprio Eu Sou permitiu que fosse pregado numa cruz. E foi ali, na aparente fraqueza, que ele mostrou sua maior força. A cruz não foi o fim. 3 dias depois, ele ressuscitou, provando que Eu Sou é o Deus que tem poder sobre a morte, que é eterno, que nunca falha e que está vivo até hoje. Assim nos gera a dúvida: o que tudo isso significa para nós? Significa que quando nos sentimos pequenos e incapazes, podemos lembrar que Ele é. Quando nos sentimos perdidos, Ele é o caminho. Quando estamos confusos, Ele é a verdade. Quando sentimos que a vida perdeu o sentido, Ele é a vida. Quando nos sentimos fracos, Ele é a nossa força. A história de Moisés e a declaração de Jesus nos mostram que Deus não apenas é, mas Ele também está conosco. Assim como Ele esteve com Moisés diante do faraó, Ele está conosco diante das nossas dificuldades. E essa verdade muda tudo. Agora que compreendemos a profundidade da declaração "Eu sou" e seu impacto na fé de Moisés e na revelação de Jesus, surge uma pergunta essencial: o que isso significa para nós hoje? Vivemos em um mundo onde a identidade é constantemente questionada. Somos levados a nos definir pelo que fazemos, pelo que possuímos ou pela forma como os outros nos enxergam. Mas quando Deus diz "Eu sou", Ele está revelando algo muito maior. Ele é a base imutável da nossa identidade. Quantas vezes nos sentimos inseguros, duvidando de quem somos ou do nosso propósito? O mundo nos impõe rótulos e muitas vezes acabamos presos a eles. Mas Deus não nos vê da forma limitada como nos enxergamos. Quando Ele disse a Moisés: "Eu sou o que sou", Ele estava afirmando que sua identidade não depende de circunstâncias. E essa verdade também se aplica a nós. Em João 1,12, a Bíblia declara: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus." Isso significa que nossa identidade não vem do que fazemos, mas do fato de pertencermos a Ele. Quando entendemos isso, encontramos segurança. Foi assim com Moisés, que se via como incapaz, mas Deus o chamou. Foi assim com Gideão, que se achava o menor de sua casa, mas Deus o usou para libertar Israel. Nossa identidade não se baseia em nossas limitações, mas na grandeza de Deus.
Se Deus simplesmente dissesse eu fui ou eu serei, isso indicaria um Deus distante, limitado pelo tempo. Mas ao declarar eu sou, ele revela que é eterno, presente e acessível. Jesus reforçou essa verdade ao dizer: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Isso nos diz que ele não apenas existe, mas cuida, guia e protege. Se em algum momento você se sente sozinho, lembre-se, o eu sou está com você. Se sente medo do futuro, confie, ele é o Deus que já está lá. Quando entendemos que nossa vida está nas mãos de um Deus imutável, encontramos paz. As circunstâncias mudam, mas Deus continua sendo quem Ele sempre foi. Mas como podemos aplicar essa verdade no dia a dia? Aqui estão 3 formas práticas. A primeira delas é a confiança em tempos difíceis. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos lembrar que Ele é. Se estamos sem direção, Ele é o caminho. Se estamos sem forças, Ele é nossa fortaleza. A segunda é a segurança na identidade. O mundo pode tentar nos definir de várias formas, mas sabemos que pertencemos a Deus. Não precisamos nos comparar com ninguém, porque nosso valor vem dele. Em terceiro, o relacionamento com Deus. Saber que Ele é um Deus presente nos motiva a buscar mais intimidade com Ele através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outros cristãos. Quando entendemos que eu sou não é apenas uma frase dita há milhares de anos, mas uma realidade que podemos viver, começamos a enxergar a vida com outros olhos. Agora, à medida que caminhamos para a conclusão, precisamos refletir. Como essa verdade transforma não apenas nossa fé, mas também nossa visão sobre Deus e sobre nós mesmos. Deixe sua opinião nos comentários. Ao longo deste vídeo, exploramos o significado profundo de eu sou e como essa declaração de Deus impacta nossa fé, nossa identidade e nossa relação com Ele. Mas agora, precisamos dar um passo além. Como essa verdade pode transformar nossa vida? Vivemos em um mundo de incertezas. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, até mesmo nossos sentimentos oscilam. No entanto, quando Deus declara eu sou, Ele nos convida a confiar em algo que nunca muda: sua presença, seu amor e sua soberania. Vimos que quando Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, Ele revelou seu caráter eterno e imutável. Exploramos como Jesus usou essa mesma expressão para mostrar que Ele é Deus, o cumprimento das promessas e a resposta para nossas necessidades. Compreendemos que essa verdade não é apenas teológica, mas pessoal. Quando aceitamos que nossa identidade vem dele, encontramos propósito e segurança. Agora que entendemos o significado, precisamos viver essa verdade diariamente, substituindo a dúvida pela confiança. Quando nos sentimos inseguros sobre o futuro, podemos lembrar que o eu sou já está lá. Ele não muda e seu plano para nós é perfeito. Buscando um relacionamento mais profundo, saber que Deus é presente e acessível deve nos motivar a conhecê-lo mais, por meio da oração, da leitura da palavra e da fé prática no dia a dia. Refletindo essa identidade para o mundo. Se Deus é eu sou, isso significa que podemos ser quem Ele nos chamou para ser luz, sal e testemunhas do seu amor. Diante de tudo isso fica a pergunta: como você tem enxergado Deus? Ele é um conceito distante ou uma realidade presente? Sua fé está baseada na sua força ou na dele? A resposta para essas perguntas pode transformar sua jornada espiritual. E agora, queremos ouvir de você. Como a revelação de eu sou impactou sua visão sobre Deus e sobre a sua vida? O que essa verdade significa para a sua jornada espiritual? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Queremos saber como essa mensagem tocou seu coração e de que forma você pode aplicar essa revelação no seu dia a dia. Além disso, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares.
Vamos espalhar essa verdade de Deus e transformar mais vidas com a força do seu nome. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e ajudam você a crescer espiritualmente. E fique ligado para os próximos vídeos que preparamos especialmente para você.